Boa noite a todos. Primeiramente, eu vou assustá-los com esse tema, porque morrer, mas depois eu devo tranquilizá-los, trazendo-lhes a receita da felicidade. O segredo, né? Vou ficar esperando, deve ser uma receita, né? Pois bem, esse tema, viver e morrer, ele foi fruto do trabalho pedagógico que nós fizemos nesses últimos dias, aproveitando o evento pascal. Todos nós vamos nos preparar para o feriado. Para alguns o feriado já será amanhã, para outros, com toda certeza, na próxima sexta-feira. E o que nós destacamos nas reflexões sobre a Páscoa, sobre o que marcou a história e trouxe-nos este feriado, foi justamente o evento da desencarnação, da ascensão de Jesus. Na época do Natal, que é recente para nós, comemoramos o nascimento de Jesus. E nós vimos que no seu nascimento, a forma optada para renascer foi aquela de ser a pessoa mais simples a nascer no lugar mais humilde daqueles tempos. A cidade de Belém, que fazia parte da Galileia, era o lugar, digamos assim, menos expressivo do ponto de vista geográfico, social, econômico daqueles dias. E foi exatamente ali que Jesus escolheu nascer. Uma manjedoura, em meio aos animais, dentro daquelas circunstâncias que nós relembramos aqui no final do último ano, como acontece todos os anos. E agora, nesse evento, nós estamos falando dos últimos dias da sua estadia entre nós aqui na Terra, há quase 2000 anos. E naqueles festejos da Páscoa, que já eram comuns, onde os judeus sempre celebravam a libertação liderada por Moisés, que retirou os hebreus, os judeus, do cativeiro, do domínio dos egípcios. E durante 40 anos, depois da travessia extraordinária do oceano, do Mar Vermelho, eles ficaram ali sendo assentados em 12 tribos, e Moisés, como legislador, governou aquele povo, trazendo grandes lições sociológicas que até hoje influenciam no panorama da construção social da nossa vida em comum. Por serem 40 anos de assentamento pós-libertação egípcia, esse número 40 passou a ser contemplado. E a Páscoa, quer dizer passagem feliz, passagem para a libertação, também se transformou num grande evento comemorativo para todos os judeus, todos os hebreus. Eram dois povos que se fundiram. E quando Jesus esteve entre nós, como um judeu genuíno, ele estava naquele cenário, e foi justamente naquele evento marcante da Páscoa que ele adentrou Jerusalém, foi aprisionado, foi julgado e foi condenado por aclamação numa das tramas mais hipócritas que a humanidade já pôde assistir. Ascendeu ao Gólgota, carregando a sua cruz de madeira, e ali disse as suas últimas palavras. Orando, falou: Deus, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. 3 dias depois, como já era previsto, conforme as Escrituras Sagradas e os anunciados dos profetas, dentre eles Elias, que há 1000 anos antes já havia descrito toda esta apoteose cristã,
depois do terceiro dia, no domingo, ele reaparece e fica mais 40 dias em convívio com as pessoas, com os apóstolos, com sua mãe, com Maria de Magdala e com outras tantas, até que ascendeu na cidade de Betânia, debaixo do olhar de pelo menos 500 pessoas que testemunharam aquele momento. Então nós resumimos aqui o viver e o morrer. O Espiritismo nos fala que Jesus é o nosso modelo e guia. Que se nós quisermos vivenciar a harmonia com Deus, a aproximação com Ele, devemos prestar muita atenção no que Jesus deixou, não só como palavras que foram divulgadas e até hoje são pregadas pelo mundo afora, mas principalmente pelo seu modo de viver. Vejamos assim, ele poderia ter sido, como o espírito mais puro que passou por esse planeta, e como agora já sabemos, é ele o governador do próprio planeta Terra, é essa a sua grandiosa missão dada por Deus. Ele poderia nascer como o futuro imperador, num sistema em que já havia um regime dominante que governava, que predominava. Mas ele fez exatamente o oposto. Ele se colocou no último lugar do último dos últimos lugares que alguém poderia estar. E assim ele deixou a sua marca exemplar. Nasceu em nome de Jesus. Recusou todos os postulados e todas as regalias que alguém pudesse ter. Até hoje nós prezamos para cuidarmos bem das nossas crianças, dos nossos bebês, dos nossos recém-nascidos, projetando programas e atendimentos e acolhimentos que lhes dêem dignidade ao nascer. Jesus recusou tudo isso. Nasceu numa escravaria, literalmente. Durante os 3 anos em que ele propôs que nos amássemos uns aos outros, que amássemos a Deus e que amássemos a nós mesmos como grandes segredo, não, como a grande proposta que ele, como missionário, veio defender e nos trazer, a pedido de Deus. Durante esses 3 anos ele teve a vida mais simples que se possa imaginar. Ele mesmo costumava dizer, olha, eu que sou filho do homem, não tenho sequer um travesseiro para recostar a cabeça. Porque ele saía peregrinando, comentando o Evangelho, anunciando a Boa Nova, sem qualquer aparato, sem qualquer conforto. E a hora de dormir recolhia-se ao relento, em qualquer canto, e as pedras serviam-lhe como travesseiro. Eu fico até pensando, eu não sei se acontece com vocês, mas quando a gente vai dormir, a gente deita de um lado do outro, se não tiver um travesseiro mais ou menos confortável, a orelha chega a esquentar. Aí você imagina você dormir numa pedra como travesseiro. Mas Jesus deixou esse registro. Um detalhe, a gente sabia que todo mundo ia dormir, todo mundo precisa dormir, e toda vez que a gente vai dormir no nosso travesseiro confortável, espumado, vamos lembrar que ele não teve esse conforto, e era ele, o rei do planeta Terra, espiritualmente falando. E ao morrer, ele se despediu daquela forma. Foi humilhado, achincalhado, condenado, tudo que alguém poderia sofrer de perseguição em nome da injustiça ficou com ele. Para nos mostrar que o nascer e o morrer deste mundo não significam nada, porque nós temos que pensar no nosso futuro espiritual, nas conquistas maiores que vêm por ela. E a doutrina espírita, ela nos traz essas reflexões para perceber que nós deveremos atuar de uma maneira estável, não só em relação ao viver, como em relação ao morrer. Ainda essa semana, nós assistimos a um programa na TV Educativa falando sobre a poesia, especialmente sobre os poetas baianos. E ali, vários depoimentos de pessoas ligadas a essa área
tão extraordinária, e dentre eles o destaque de que nas poesias os temas preferenciais são estes: o viver e o morrer. Todos os poetas que se manifestam e que se tornaram populares, eles falam da vida, e na verdade é o maior, e demais, é o único patrimônio que realmente tem valor. Tudo que faz parte do contorno da vida são meros acessórios, são pulseiras, brincos, roupas, que podemos desfazê-los a qualquer momento e não nos farão falta. Mas a vida sim é o maior patrimônio. Então os grandes poetas, os poetas não conhecidos, concentram-se nisso, em falar da vida, de todas as nuances que envolve a existência. Como também, um dos temas preferidos, logo a seguir, é a morte. E os poetas falam disso, que viver e morrer são a mesma coisa. Mesmo não estando envolvidos com posturas filosóficas, religiosas, mas simplesmente ao manifestarem poeticamente a emoção humana diante do viver e do morrer, todos concluem a mesma coisa, que viver e morrer também são a mesma coisa. E é o que o Espiritismo tenta nos mostrar, foi o que Jesus tentou nos mostrar, que a vida é muito mais além do que se possa pensar quando nós a restringimos a uma única existência. E que a nossa maior ilusão é essa, é deixarmos que o nosso pensamento construa uma ideia de que a única vida que vale a pena é a existência física deste momento. Se comparada à eternidade, a um tempo que não se sabe medir, a existência humana, uma encarnação, equivaleria a apenas 1 grão de todas as praias existentes na Terra. E de todas as praias existentes em todos os planetas e que tenham praias no universo afora. Apenas um instante. Então a resposta que a doutrina espírita tenta nos dar sobre a vida e sobre a morte é esta. Não importa se estamos no corpo físico ou fora dele, vivos na matéria ou vivos fora da matéria. O que importa é sairmos desse ciclo e pensarmos exclusivamente numa coisa: no amor. Não importa se eu estou preso a um corpo físico, cheio de acessórios ou com poucos acessórios, com a apresentação mais requintada ou menos requintada. Importa sim a riqueza que eu possa construir na minha própria alma. E essa riqueza, o ouro, a preciosidade, é a virtude que se manifesta através do amor. Então é isso que no final todos os poetas, religiosos ou não, todos os teólogos, todos os filósofos, todos os espíritos que procuram nos dar direcionamento útil, providencial para a existência humana, dizem: se nós não aprendermos a amar, não terá valido a pena ou não terá sido tão importante vivermos uma encarnação. E muitos se perdem exatamente assim, porque vivemos entregues às ilusões terrenas, esquecidos de que a maior tarefa, a maior missão de todos nós é aprendermos a amar. E foi isso que Jesus fez. Anulou-se completamente para que nós pudéssemos perceber por que alguém tão puro, tão perfeito, optou em viver dessa maneira. De uma maneira simples, humilde, desde o seu nascer até o seu morrer. Ele estava nos falando de um reino, de algo a ser conquistado que não faz parte deste mundo. Então pensemos, vamos tentar analisar e perceber o que realmente ele queria nos ensinar. Porque viver e morrer são circunstâncias de uma mesma situação, da vida, que na verdade é eterna. Obrigado a todos pela escuta. Nossa, muito boa noite a todos vocês. Não sei se vou conseguir acalmar a todos.
Bem, o segredo da felicidade, na verdade, foi elaborado devido aos constantes dados estatísticos que são apresentados pela Organização Mundial da Saúde. São dados muito tristes. A OMS, ela afirma que nós temos todos os anos, em todo o planeta, mais de 800 mil casos de suicídios, pelo menos aqueles que são registrados, com exceção também dos chamados suicídios involuntários, que são aquelas mortes provocadas pelo uso excessivo do álcool, as mortes provocadas pelos cânceres devido ao tabagismo, as mortes provocadas pelas chamadas overdoses, as doses letais dos entorpecentes e várias outras mortes. Mas o último dado que muito nos assustou, que nos assusta e preocupa, é justamente o do último censo, em que a OMS afirma que nós temos em todo o planeta mais de 120 milhões de pessoas com casos de depressão clínica. E esses dados foram muito bem explorados pela revista biomédica, a BMC Medicine, onde ela nos traz detalhadamente o estudo de todos os países que fizeram parte desse estudo, desse censo, apresentando que o Japão é o país que tem a menor incidência em depressão, com um pouco mais de 2%. E para a surpresa de todos nós, o Brasil foi o país que apresentou o maior índice, com uma prevalência acima dos 10%, caindo assim por terra, de uma certa forma, aquela ideia de que o povo brasileiro é um povo feliz, ou verdadeiramente feliz. Sobre a depressão, a psiquiatra Susan Abraham, da Universidade da Carolina do Norte, ela afirma que nós temos que educar mais as pessoas sobre esse tema, depressão e distúrbios de humor, porque, segundo ela, as pessoas ainda acreditam que a depressão é simplesmente uma tristeza, quando na verdade é uma doença desafiadora, com índices de mortalidade acima de 30% daqueles que são acometidos por essa enfermidade. Então, esses dados nos levam a questionar: por que estamos tão infelizes? Por que estamos nos deixando levar por esses estados depressivos que, por sua vez, em muitos casos, mais de 800 mil, nos levam ao suicídio, direto ou indireto? Então, qual seria o segredo da felicidade? A doutrina espírita ela vem nos mostrar que nessa infinidade de mundos que compõem o universo, o planeta Terra encontra-se ainda numa categoria inferior de um planeta de provas e expiações, já que aqui, devido à inferioridade do ser humano, o mal sobrepuja o bem. Os seres humanos aqui da Terra têm mais momentos tristes do que momentos felizes, com aquelas raríssimas exceções, é lógico. A felicidade não pode ainda existir e reinar aqui na Terra, porque, como nós bem sabemos, o estado moral do planeta está de acordo com a evolução moral de seus habitantes. E como nós ainda estamos intoxicados pelo orgulho e pelo ego, nós nos deixamos levar pelo sentimento de ódio, de vingança, de inveja, da maledicência, da concupiscência, que é aquele desejo exagerado pelo sexo, o sexo sem amor, o sexo sem respeito. Não é à toa que filmes como 50 Tons de Cinza fazem tanto sucesso. Então, qual seria o segredo da felicidade? Alguns afirmam que a riqueza auxilia muito. Bem, pode auxiliar em alguns casos, mas como nós bem sabemos, até os todos poderosos desse mundo, aqueles que têm aquelas grandes capacidades de adquirir coisas materiais, eles também são acometidos por vários desses problemas que assolam todo o planeta Terra. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão de número 920, ele indaga aos espíritos superiores se seria possível ao homem obter aqui na Terra a felicidade completa.
Eles respondem, não. Mas depende unicamente do homem suavizar os seus males, diminuir as suas dores. Mas o que está acontecendo? Parece que nós não estamos conseguindo suavizar os nossos males e aparentemente, o que nos parece é que nós ainda estamos aumentando as nossas dores. Parece que estamos cada vez mais adquirindo mais débitos diante da consciência universal. Se analisarmos vagarosamente o dia a dia do indivíduo que vive nessa sociedade, nesse sistema atual, perceberemos que o mesmo ele está numa pressão constante em busca da felicidade. Infelizmente, a maioria está em busca daquela felicidade efêmera, a felicidade dos prazeres corpóreos, simplesmente dormir, comer, fazer sexo. Aquela felicidade hedonista. Nós ainda estamos instruídos pela sociedade em amontoarmos riquezas que os ladrões possam levar e as traças possam comer. Não estamos amontoando aqueles tesouros ensinados pelo Mestre Divino Jesus, que são os tesouros do coração, que são as virtudes das bem-aventuranças. Isso porque nós ainda vivemos um sistema tão materialista, onde nós damos uma suma importância ao ter e não ao ser. Todos nós temos uma carteirinha, temos um anel, temos uma identificação que mostra que somos engenheiros, somos médicos, somos especialistas, psicólogos, mas verdadeiramente nós não sabemos quem nós somos como espírito, como ser eterno. E aí nós vamos nos perguntar, por que então? Por que nós continuamos sentindo esse vazio existencial? Porque nós renascemos na Terra, vivemos e morremos com esse mesmo sentimento, a falta de algo. É necessário lembrar aqui que no curso de formação para os médiuns, para os trabalhadores da casa, a nossa primeira pergunta que nos é feita é: quem é você? Você é você mesmo ou é um produto da sociedade materialista? É o que a sociedade impõe para que você seja. Quando nós estudamos as obras literárias, os mentores, guias espirituais, como por exemplo a Joana de Ângeles, o Emmanuel, o André Luiz e vários outros, nós percebemos que todos eles chegam a um consenso, todos eles nos trazem a seguinte constatação, de que a depressão é um sintoma que nos informa que nós não estamos amando como deveríamos ou quanto deveríamos. E que esse vazio existencial é necessário que seja preenchido com o amor em todos os sentidos, no amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Amando a nós, reconhecendo a nossa inferioridade, sim, sabendo trabalhar com ela, mas reconhecendo que no interior de cada um de nós há uma centelha divina, há uma potencialidade divina, que espera para ser desabrochada como semente de luz. E como é que fazemos isso? Trabalhando no caminho do bem, seguindo a máxima cristã, as bem-aventuranças, o amar a Deus, ao próximo, a nós mesmos, como já foi dito. E o importante também lembrar aqui que nós não viemos ao mundo para sofrer, não, como afirmam alguns. Nós viemos para evoluir. Mas se nós sofremos, é devido às nossas escolhas ruins, às nossas escolhas contrárias às leis divinas, que mais cedo ou mais tarde a lei de causa e efeito nos encontra. E esses mentores ainda nos afirmam mais que para que possamos, a única terapia que nós temos para combater a depressão é justamente a terapia do amar e servir indistintamente. Quando nós atuamos em um auxílio fraterno, seja em particular, seja em ONGs,
seja nessa ou naquela seita religiosa, o importante é que você pratique. E essa prática vai potencializando cada vez mais esse sentimento interno, essa centelha que nós temos, até que ela desabroche e ela faça iluminar a tudo e a todos que estejam à nossa volta. Então, o segredo: amar a Deus, amar ao próximo, amar a nós mesmos. Conta uma história que em um pequeno vilarejo existia um ancião, um grande sábio, que naquela época era considerado a pessoa mais inteligente de toda a terra. E constantemente ele era chamado a responder: ancião, qual é o segredo da felicidade? Ele nada dizia, continuava os seus trabalhos do dia a dia, até que chegou um determinado dia em que aquele vilarejo foi tomado por um surto de problemas vários, e todas aquelas pessoas se viram na necessidade de reunirem-se e ir ter com aquele ancião. E todos eles, um a um, perguntaram. O primeiro foi e disse: grande ancião, olha, eu tenho grandes posses, tenho muitas terras, posso produzir tudo o que eu e a minha família necessita, mas mesmo assim nós não somos felizes, porque mesmo com muita terra não temos trabalhadores e constantemente a doença nos bate à porta. Diga-nos qual é o segredo da felicidade. Um outro então disse: grande ancião, olha só, eu não tenho grandes posses, tenho apenas uma terrinha, mas lá naquele meu quintalzinho eu produzo, planto as ervas para que eu possa dela absorver os elementos necessários para manter uma boa saúde. Mas, grande ancião, constantemente a fome nos bate à porta. Diga-nos qual é o segredo da felicidade. Logo um terceiro, um jovem robusto, disse: olha, grande ancião, eu tenho tudo que a fortuna pode dar, eu tenho toda a saúde necessária para sobreviver, gasto todo o meu tempo curtindo, divertindo com os colegas, mas ainda sinto falta de algo. Diga-me, por favor, qual o segredo da felicidade. Escutando aqueles relatos, o ancião ficou tão triste porque a resposta estava bem à frente aos olhos daquelas pessoas, mas o orgulho não deixava com que elas enxergassem. Então ele disse: olha, meus amigos, me acompanhem, mostrarei-lhes, quase que não sai, perdão, o segredo da felicidade. E todos o acompanharam, subiram montanhas, serras, morros, caminharam bastante, até que avistaram uma caverna. E quanto mais se aproximaram, eles sentiam um aroma maravilhoso. Imagine aí, aquele churrasco suculento, aquela lasanha bem preparada para as crianças, doces, guloseimas, tudo de muito bom. Mas quanto mais eles se aproximavam, escutavam também choro e ranger de dentes. Entraram na caverna e avistaram homens, jovens, mulheres, anciãos, todos eles esqueléticos, muito magros, mas logo ao lado uma mesa farta de tudo que se poderia desejar. E então o jovem logo pergunta ao ancião: mas como isso é possível, ancião? Veja só, tanto alimento e essas pessoas assim tão magras. E aí o ancião disse: olha, espera, está na hora do alimento. Observação: todas aquelas pessoas, ao invés dos membros superiores, ao invés dos braços, elas tinham grandes garfos e facas. Imagine. Então, quando sentaram para alimentar-se, todas elas pegavam o alimento com seus talheres enormes, mas não conseguiam levar à boca, justamente por ser muito grande. E por isso todo aquele sofrimento, eles não conseguiam se alimentar. Então, o ancião simplesmente pediu para que se retirassem e todos o acompanharam. Numa outra caverna, logo ali ao lado, quando se aproximavam, perceberam novamente aquele cheiro maravilhoso. Olha, mas aí o jovem logo disse: veremos na mesma situação. Pessoas chorando, blasfemando, gritando. Mas não foi o que aconteceu.
Quando eles entraram na caverna, a visão era parecida. Uma mesa farta, homens, mulheres, anciãos, crianças, com os mesmos membros, talheres, vamos assim dizer, mas todos eles bem alimentados, gordinhos, né? E aí o jovem, mas como é possível? E o ancião mais uma vez, olha, todos observem, está na hora também de alimentar-se. A surpresa é que ao invés de eles pegarem os alimentos e colocarem em sua própria boca, que não conseguiriam, eles pegavam os alimentos e alimentavam quem estava do lado de lá, e vice-versa. Então o ancião encerrou. Está vendo aí, meus amigos? Esse é o segredo da felicidade. Todos nós temos as nossas posses, as nossas enormes e maravilhosas capacidades, mas nós também somos pessoas necessitadas, pessoas inferiores, temos os nossos defeitos. Não conseguiremos vencer sozinhos, simplesmente ajudando uns aos outros. É necessário praticar o auxílio ao próximo, observar sim as inferioridades, mas não simplesmente criticar. Vamos olhar, observar e dar a mão amiga para que possamos vencer juntamente as dificuldades. Quando foi dito o segredo da felicidade como tema, alguns olhinhos brilharam, mas nós não trouxemos aqui uma pílula que pudesse trazer instantaneamente essa felicidade. Mas, como todos nós sabemos, ele disse: vinde a mim, vós, os aflitos, pois eu vos aliviarei. Nós sabemos que todos nós somos pessoas necessitadas, sofremos, temos os nossos infortúnios, mas a necessidade maior, todos nós sabemos, quando precisarmos de um médico, é só chamar realmente o maior de todos os médicos que já esteve aqui entre nós, o médico das almas, o Mestre Jesus, e sorver o melhor dos remédios que já foi apresentado, que foi o seu Evangelho, a sua boa nova. Muito obrigado pela atenção e boa noite.